Para quem ainda não conhece o trabalho da ADESP, seja bem-vindo. Somos a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Fomentamos o agronegócio, trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, a indústria, o comércio e serviços, gerando novos empregos e promovendo a integração entre o poder público e a iniciativa privada para a cultura, turismo e esporte, contribuindo para fazer da nossa cidade o melhor lugar para se viver. ADESP, juntos construímos o caminho. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil, porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Papo Franco e Unipam apresentam Caminhos do Sucesso. Caminhos do Sucesso volta aqui no Unipam para conversar com o professor Gabriel, coordenador do curso de fisioterapia aqui do Unipam. Professor, hoje nós vamos falar da fisioterapia para os idosos. Muitos têm, essa atividade como algo que mudou a sua vida, trazendo melhor qualidade de vida e, inclusive, levando a ele a um tempo de vida maior. A fisioterapia influencia, principalmente quando a gente fala da fisioterapia voltada para questões cardíacas e não só para mobilidade. Fale sobre isso. Aqui no Unipam nós atendemos os idosos em diversas etapas, em diversas áreas, O mundo está mais envelhecido, então eu falo muito para os nossos alunos, a população que vocês vão trabalhar vai ser maioria idoso. E nós na fisioterapia, nós atuamos diretamente nas diversas disfunções, porque com o envelhecimento o nosso corpo ele apresenta diversos problemas, tanto ortopédico quanto cardiovasculares. E nós atuamos tanto na piscina, que nós temos aqui na clínica, quanto com técnicas manuais, nas diversas disfunções que eles apresentam, para melhorar justamente essa qualidade de vida deles. A hidroterapia é uma das principais atividades de fisioterapia para os idosos. E por que ela é tão indicada? Ela é uma indicação segura para o idoso, Nós avaliamos o idoso antes de entrar na água, porque há algumas contraindicações, mas ela é uma das melhores terapias que nós temos para essa população. Pela sua segurança e pela água. A água ela apresenta diversos benefícios para as pessoas. Então é uma das nossas estratégias e ela é muito benéfica. Giovana, como é que foi a escolha do curso de fisioterapia? A escolha do curso de fisioterapia para mim começou no inicinho mesmo. Há muitos anos atrás, quando eu precisei de fisioterapia. Você precisou? Precisei. Viu como funcionou? Gostou Vi na da prática. É outra realidade, Quando a gente é paciente, a gente tem uma visão. E quando a gente está como estudante próximo de ser profissional, a gente também tem outra visão. Como profissional, a gente percebe a importância e a necessidade que a gente tem nas áreas, em todas as áreas. Os alunos têm contato com os pacientes já na piscina também desde o início do curso? Desde o início não, a partir do quarto período do segundo ano, na metade ali, praticamente, eles têm algumas disciplinas que são voltadas para a hidroterapia e eles já têm esse contato aqui dentro da água. E o contato com os pacientes, que muitas pessoas pensam assim, não, é uma profissão difícil. Você que já está terminando o curso, esse contato com o paciente é gratificante? É gratificante você conseguir trazer um bem-estar melhor para o paciente. Eu gosto de todas as áreas da fisioterapia, mas eu gosto em duas áreas específicas. A primeira eu gosto da fisioterapia cardiorrespiratória e a segunda eu gosto da área de traumato-ortopédica. Isso é bacana porque aqui no Unipam você já conseguiu ter contato com essas duas realidades e dizer, essa eu acredito que eu vou me destacar melhor. No curso aqui na faculdade da Unipam, graças a Deus a gente tem essa oportunidade de conviver com todas as áreas, aprender um pouquinho e ver qual que a gente se identifica mais. O diretório, me fale sobre a importância do diretório acadêmico da fisioterapia, específico da fisioterapia. O diretório acadêmico da fisioterapia, ele ficou muitos anos sem ter ele. Agora a gente abriu ele novamente. O diretório acadêmico, ele promove diversos eventos na Unipam. Simpósios, grupos de estudo, projetos de pesquisa, sempre promovendo o conhecimento. Sim, sempre voltado principalmente para essa área de pesquisa, de ensino. Perfeito. Obrigado, viu? Por nada.
Papo Franco apresentou Caminhos do Sucesso. O oferecimento Unipam, educação que transforma. Quero ter um bate-papo sério com você, sério. Bate-papo. Tivemos um papo interessante. Boa noite a todos, de volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV, hoje recebendo Fernanda Amaral, essa brilhante arquiteta aqui de Patos de Minas, eu posso dizer com todo orgulho, minha arquiteta, né, Fernanda? Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e tendo a oportunidade de falar um pouco sobre arquitetura e sobre a nossa vivência nesta profissão. Fernanda, como foi a escolha de arquiteta? Fala, não, vou fazer arquitetura. Alguém da família? Foi uma decisão pessoal já de longa data? Tem gente que fala assim, não, eu nasci para arquitetura. Só porque a arquitetura é uma coisa tão rica de detalhes que é difícil as pessoas falarem assim, não, eu tinha 5 anos e queria ser arquiteta. A menos que você tenha convivência, né, com alguém da família, que você fica ali, vai na obra, volta, projeta, desenha, um talento com desenho, que a arquitetura hoje não se desenha mais no lápis, né, e você já entrou na arquitetura, nessa nova arquitetura, a arquitetura feita com inteligência artificial, com muita tecnologia. Como é que foi essa escolha? Então, eu sempre gostei de arte, de uma forma geral. Então, sempre estive ligada ao artesanato, ao fazer com a mão, ao desenho em si. Eu sempre gostei muito de desenhar. E isso foi me despertando. E ao longo, né, do meu tempo de estudos na escola, eu fui tendo a oportunidade de acompanhar um pouco desse universo, né, através de palestras, de mostras, né, em universidades. Então, eu fui tendo a oportunidade de acompanhar um pouco mais sobre o que é arquitetura. Mas não tinha ninguém da família que era arquiteto? Não. O contato mesmo com profissionais, eu nunca tive. E você é boa de desenho? Você sabe desenhar bem? Você pegar e falar, não, desenha esse vestido assim, tá? Eu falo que eu tenho um filho que gosta muito de desenhar. Isso pode ter influenciado de alguma forma? Sim, eu acho. Eu vou mostrar isso porque durante a nossa conversa aqui eu vou mostrar a riqueza de detalhes dessa arquiteta que eu conheci através de um amigo que também é arquiteta. Eu falei assim, não, eu quero ela, quero ver esse jeito, porque ela é desse jeito aqui, ela é sempre calma, de fala calma, tal. Eu falei, gente, é isso que eu quero, porque eu sou muito acelerado. Eu falei, não vai dar certo arrumar uma arquiteta que vai bater de frente acelerada também, e foi show de bola, né? Foi um equilíbrio, né? Foi um equilíbrio e fizemos 2 projetos. Enquanto a gente está falando, eu quero que a produção mostre e eu quero mostrar os detalhes, entendeu? Como que ela traz esses conceitos. Então, esse detalhe do desenho, você acha que foi, né, uma luz para falar, não, é a arquitetura que eu quero? Sim, e eu sempre vi no desenho, né, uma possibilidade de expressão. Então, tanto essa questão de desenhos mais artísticos, ou até mesmo ligado à moda, como você citou, sempre foi algo que eu fiz de forma muito natural, né? Às vezes eu vi em alguma viagem. E você nunca pensou outro curso, não? Arquitetura desde o início, estava terminando lá, agora você vai fazer qual curso superior você vai fazer? Eu quero arquitetura. Sim, sempre estive ligada. E você gosta também da construção civil como um todo? Porque tem arquiteto que gosta muito de projetar, mas ele não vai muito na obra, não gosta muito disso. Você gosta, né, de questão de conferir. Sim, questão de acompanhamento eu acho essencial, até para a execução correta do projeto. Porque é na obra, é no canteiro ali que você encontra com outros profissionais, com quem realmente está executando aquilo que você projetou, e isso gera um resultado muito mais promissor, pensando na questão de segmento correto do projeto. Quando você fala de construção civil, nós temos desafio todos os dias, novidades todos os dias, material novo todos os dias, e
está antenada para trazer para uma cidade do interior essas novidades, dado ao custo-benefício, que é um desafio, porque muitas vezes se você levar algo muito inovador, nós estamos num espaço maravilhoso aqui, que para se construir é caro, né? E diante dos desafios de iluminação, de pedra, de revestimento, de metal, e trazer para os seus projetos algo que seja bonito, mas sempre buscando esse ponto de equilíbrio entre o melhor custo-benefício, né? Você constrói às vezes para um construtor que está construindo para vender, então ele coloca ali detalhes na obra que sejam, né, um melhor custo-benefício, e às vezes o projeto é um projeto de vida do seu cliente, então ele quer o quê? Ele quer a melhor iluminação, a melhor pedra, ele quer exclusividade, e exclusividade normalmente custa caro. Como você busca essas informações e essa atualização estando numa cidade do interior? É um dos principais papéis do arquiteto, é conseguir esse equilíbrio, essa junção entre bom gosto e também um custo-benefício interessante. E eu percebo que às vezes acontece até uma distorção da imagem do arquiteto, pensando que ao contratar um arquiteto eu vou estar gastando mais, por exemplo, na minha obra, mas não. Eu acho que um dos principais papéis da profissão é essa otimização, esse equilíbrio entre preço e um produto, né, um acabamento, algo que seja realmente interessante e que traga para cada espaço a personalidade daquele usuário, que realmente entregam a personalidade de cada um que vai viver naquele espaço. Como é que é o perfil do cliente que mais chega para você? Como é que você entende ali com 10 minutos de conversa qual é o perfil que você precisa, qual é o posicionamento que você precisa seguir para conseguir trazer para esse cliente um atendimento satisfatório? Então, essa é uma parte que entra muito o diálogo. Eu considero extremamente importante para qualquer cliente, qualquer usuário que chegue até mim, deixar muito claro todas as questões que envolvem o desenvolvimento, né, de uma obra, tanto de construção, quanto reforma, né, quanto consultoria também de interiores. Tudo isso precisa estar muito bem alinhado. Às vezes eles te contratam porque viu um projeto seu, mas não foi você que criou, só para você dar uma consultoria do projeto que ele já pagou outro para fazer? Sim, já aconteceu, e isso faz parte, porque às vezes o cliente também quer ter um novo olhar, né, uma nova visão. Às vezes ele chegou até um certo ponto da obra, e acabou mudando de ideia ou acabou mudando as demandas que ele precisa ou que a família precisa, né? Por exemplo, a chegada de um bebê, por exemplo, na família. Tudo isso influencia para trazer... uma nova decisão. Isso, novas decisões, e que eu não acho que seja um erro, né? Eu acredito muito no trabalho conjunto também. Eu sempre gosto de salientar que a gente nunca faz nada sozinhos. Então, tanto a questão profissional quanto esse contato com o cliente é de suma importância para que realmente os projetos entreguem tudo aquilo que é esperado. Como eu vou chamar os comerciais e na volta quero que você me responda como que você conseguiu vencer essa barreira da segurança, porque eu já tenho acompanhado alguns projetos e alguns são projetos grandes, essa barreira da segurança, falando, não, é isso que precisa ser feito. E a relação sua com quem está ali executando, né? Você já começa a conhecer, né, bons profissionais, aqueles profissionais que... eu quero perguntar sobre isso também, porque tem arquiteto que tem ali na sua agenda uma lista de profissionais que ele achou interessante no decorrer da carreira. Não, gostei do acabamento desse profissional, gostei desse. Por quê? Quando um cliente perguntar, falou, preciso de um profissional para assentar o piso na minha obra. E você veio de um grande, né, de um grande escritório, um grande profissional, vou falar que... vou dizer se é seu professor, mas eu gostaria de ter um professor como o Rogério Pina. E ele falou assim, esse é um bom profissional, já fiz com ele, já trabalhei com ele, e o fato de você fazer parte da equipe dele também, isso é muito bacana. E trazer, só porque você já faz isso, traz para os seus projetos algo com o seu toque. A gente observa isso no toque feminino,
pensando lá na frente, inclusive na decoração, né? Que muitas vezes o Rogério, por exemplo, é um arquiteto mais de estrutura, né? De projetos externos. Ele não faz ambientes, né? Ele não projeta ambientes. E você já faz e faz de forma brilhante. Nós vamos mostrar mais sobre Fernanda Amaral na volta dos comerciais. Aguardem. Amanhã abre, viu? E não para por aí não, viu? Abre com tudo a sessão de R$15,99 aqui na 180 graus. Pote de vidro com tampa de bambu para você levar aquele almoço. Bolo de sobremesa para você adoçar a sua vida. Jarra de suco para você servir aquele suco geladinho. E aquela chaleira para você tomar um chá e relaxar. E por quanto que custa tudo isso, Matheus? Tudo isso por apenas R$15,99. Só R$15,99? E não esquece que amanhã abre, viu? E tudo que tava no estoque agora tá na loja, aqui na Major Gótica do Centro, bem ao lado da Praça do Antares. Vem pra 180. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. O Lanicota nasce da tradição, do respeito aos aromas que atravessam gerações, das receitas que foram feitas com tempo, cuidado e um propósito: servir sabor em momentos. No Lanicota, cada receita conta uma história e cada história começa com uma experiência servida à mesa. Lanicota, cozinha que honra o passado, sabor que marca o presente. Motores a diesel são sinônimos de força e resistência. Mas você sabia que a má qualidade do combustível que você abastece pode causar danos à sua bomba injetora, comprometendo a vida útil e a potência do seu motor? A Truck Diesel afirma que o segredo do desempenho está no sistema de injeção. Somos a principal loja homologada da região para o reparo de todo o sistema de injeção eletrônico a diesel de qualquer marca e modelo. Só aqui você encontra máquinas capazes de diagnosticar e reparar de forma rápida e precisa a sua bomba injetora. Peça é essencial para o funcionamento de qualquer motor a diesel. Confie em quem é referência. Truck Diesel, rapidez, tecnologia e força que seu veículo precisa. Segurança do trabalho é mais do que garantir regras. É sobre saúde e proteção para empregados e empregadores. E é nesse compromisso que atua a Advice, referência em medicina e engenharia do trabalho. Porque quando uma empresa investe nesse propósito, ela protege o que tem de mais valioso, os colaboradores que fazem tudo acontecer. Com excelência comprovada, a Advice carrega certificados de qualidade ISO 9001, 14001 e 45001, reforçando o compromisso com a gestão de excelência, responsabilidade ambiental e segurança ocupacional. Advice, protegendo vidas, fortalecendo empresas. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084. Adea, no último programa nós falamos sobre a sua participação como palestrante no evento que aconteceu em Uberlândia voltado exclusivamente para a contabilidade. Queria que você me falasse o que foi exatamente abordado nesse evento e quais foram o perfil dos palestrantes, já que os telespectadores que estavam lá eram todos contadores, né, ligados à contabilidade, mas qual era o perfil dos palestrantes para ter você como mais um dos palestrantes que esteve presente lá? Esse evento, né, foi a nível nacional. A CIEG está fazendo um evento que chama CIEG Tour Brasil. Ela está passeando por todos os estados brasileiros, que é uma empresa de nível nacional, e apresentando apresentações para contadores empresários. O que a gente falou lá? A
A gente falou de gestão de escritório de contabilidade, a gente falou de inteligência artificial na contabilidade e fora a questão das inovações que tem dentro da contabilidade. Vamos deixar todos os contadores atentos às informações e às novidades que vêm aí da reforma tributária. Com isso, os contadores, que participarem desses eventos a nível Brasil inteiro, então eles vão estar em todos os cantos do Brasil. Em Uberlândia eles me chamaram porque eles estão chamando todos os contadores de referência nacional e eu tive a oportunidade de ser convidado em Uberlândia e eu pude palestrar lá para esses contadores. Adéa, você comentou sobre o uso da inteligência artificial e de novas tecnologias. Você já vê isso sendo utilizado dentro dos escritórios de contabilidade e pôde perceber isso na troca de experiência nesse evento em Uberlândia? Correto. A gente já vê a inteligência artificial funcionando dentro dos escritórios, até porque cada vez mais a gente tem que ficar atento às inovações de forma a não errar e infelizmente, ou felizmente, não sei, a tecnologia ela consegue abordar muito bem isso dentro da contabilidade, evitando alguns erros e nos ajudando a fazer as coisas contábeis com mais eficiência. Então, com o uso da inteligência artificial, os escritórios conseguem entregar mais para seus clientes. Com isso, a gente consegue captar mais clientes e entregar um resultado mais assertivo, sem erro de mão de obra humana. Adéa, dentro do escopo da reforma tributária, há uma previsibilidade da criação obrigatória de CNPJ para todos os produtores rurais. Como que está essa previsibilidade e isso é real? Será de fato obrigado todos os produtores rurais de todas as partes do país ter o CNPJ? Sim, Dácio. Agora, no escopo da reforma tributária, a gente tem a questão do CNPJ para produtor rural. Como que vai funcionar isso? Agora, a partir do segundo semestre, a Receita Federal e as receitas estaduais do Brasil inteiro devem fazer essa unificação. Com essa unificação, o que vai acontecer? Todos os produtores rurais vão ter que ter CNPJ. Só que eu vou ter que ter uma empresa? Não necessariamente. Vai ser um cadastro específico para o produtor rural e não com todas as obrigações que um empresário com empresa normal tem. Você imagina o seguinte, o que tem em cada estado? Em cada estado, o exemplo, estado de Minas Gerais, a gente tem um cartão de produtor rural. No estado do Pará, a gente tem outro tipo, lá na Secretaria do Estado, lá do Pará, a gente tem outro tipo de cadastro. Em São Paulo, a gente tem outro tipo. Em São Paulo, inclusive, já é CNPJ. Então, o que a Receita fez? Ela está unificando esse cadastro de forma que ele vai ser feito a nível nacional por todos os produtores rurais. Com isso, inclusive, Dácio, já adiantando ali até as questões para os produtores rurais terem essa informação, o que vai acontecer? Todos os produtores rurais, quando eles fazem compra, fazem venda, essas informações no escopo da reforma tributária vai chegar dentro de uma base de dados da Receita Federal. Então, o produtor rural, quando ele emite uma nota fiscal de venda ou quando ele faz uma nota fiscal de compra, a Receita vai ter em tempo real todas as informações de compra e de venda daquele produtor rural. Isso aí eu estou falando de produtor rural, que a Receita Federal está unificando esse cadastro, então não vai ser mais feito nos estados e sim na União. E as empresas, ao mesmo tempo também, todas as notas fiscais de compra e de venda, a Receita vai ter essas informações em tempo real também. Então, a gente está começando agora pelos produtores rurais e já está vindo aí com a reforma a partir agora de 2027 para os empresários também, que tem que se atentar a essas informações. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje conversando com Fernanda Amaral, essa brilhante arquiteta aqui de Patos de Minas. Comentei no primeiro bloco que era minha arquiteta e é mesmo, e neste bloco nós vamos mostrar o meu projeto que incluiu demolição. Quando se fala de demolição, Fernanda, é um desafio, porque, principalmente em apartamento. Quando você fala de demolição, você vai tomar essa decisão de saber onde pode quebrar baseado num projeto de um outro. E mesmo assim, esse projeto pode estar passível de um erro. E como observar todas essas questões, como minimizar esses riscos, vamos dizer assim?
Então, inicialmente, é necessário, né, pegar um projeto estrutural, né, tanto do prédio ou da edificação em questão. Então, tudo que está ali de questão de estrutura, de pilares, de vigas, tudo isso tem que ser observado e o projeto de arquitetura vem em cima, né, do que foi colocado ali. Então, nesses casos onde acontece de surgirem outras questões, né, outros pilares, outras Aquilo que o projeto não mostrava, né? Exatamente. Isso tem que ser muito bem alinhado e aí entra aquele ponto que nós já comentamos de acompanhamento de obra. Então, quando você acompanha, quando você está ali presente durante a execução daquele trabalho e alinhado com outros profissionais, tanto os que estão executando, como também o engenheiro estrutural, isso te dá uma segurança a mais que você precisa para dar seguimento na execução da obra. Perfeito. Fernando, vamos falar um pouco de materiais. Hoje se discute muito materiais que são, eu não gosto muito, eu vou falar porque eu não gosto, materiais que são efeito, né, como é que o povo muito brinca na internet, tipo sabor, né, qualidade. Mas existe o faz de conta, é o ripado que parece ripado, mas não é a telha que parece uma telha, mas é de plástico e não é. Às vezes você não conhece aquele material, mas como conseguir buscar, são tantas as informações que muitas vezes o cliente, quando ele contrata, nós falamos anteriormente de projeto, mas contrata o arquiteto, na minha opinião, primeiro para ter um projeto mais assertivo, otimizar espaços, trazer mais uma beleza para o ambiente, como minimizar vamos dizer, essas decepções, porque depois de instalado é só decepção. Não acho interessante esse tipo de material, né, primeiramente, um material que imita algum outro, isso como resultado final não vai trazer, apesar, né, de tentarem, mas isso não vai trazer um resultado tão coerente, tanto com a parte projetual, quanto também com o uso no dia a dia. E essa questão de marcas, por exemplo, é muito importante deixar isso detalhado, né, e registrado em projetos. Né, a questão da garantia dos materiais? A questão da garantia, do uso, né, do ambiente que ele foi projetado para estar. E o que eu acredito que seja um facilitador, principalmente dessa nova geração de arquitetos, é a questão de pesquisa. Então, hoje nós temos de forma muito mais facilitada, né, a internet como fonte de pesquisa. Então, você tem a oportunidade de conhecer marcas, de conhecer fornecedores e de saber de experiências, né, tanto de clientes, né, como de empresas, como foi a experiência que ele teve com determinado produto a partir dessas informações de forma muito mais facilitada. As redes sociais hoje, de fato, é um grande divulgador do trabalho dos arquitetos, porque eu fico observando as páginas de alguns, e eu gosto muito de arquitetura, e lógico, os arquitetos colocam lá os seus mais belos projetos, muitas vezes não divulgando tanto de desafio que eles também enfrentam. Mas agora começa uma nova geração mostrando, às vezes, a fundação, o reboco, né, o material ainda grosso, e não aquilo que é produto final, porque o produto final ele enche aos olhos, né, na arquitetura. Então, essas redes sociais sendo utilizadas para divulgar o seu trabalho, como que você vê o facilitador e também, muitas vezes, o desafio, porque às vezes o cliente olha um projeto e fala assim, eu quero igual. Olha um projeto nas redes sociais como se fosse uma roupa de um artista e fala assim, eu quero um igual. Então, eu acho que as redes sociais, elas vêm para mostrar, principalmente, qual é o seu estilo de trabalho. Porque eu acredito que cada arquiteto tem o seu estilo. Se é na parte externa, o uso de pórticos, que aí você, por exemplo, está andando pela cidade e percebe, nossa, aquela obra é reconhecida por ter aquela linguagem, aquele detalhe. Uma característica daquele arquiteto. Específico. Mas você acha que o estilo ele se desenvolve com o tempo ou o estilo pode ser copiado? Como é que você vê hoje esses novos arquitetos desenvolvendo o seu próprio estilo?
Então, eu acredito muito na bagagem que nós podemos coletar, né, desses grandes arquitetos, até mesmo para trazer essa questão de o que funcionou naquela época e que eu posso trazer para hoje, mas trazendo esse novo olhar, né, um olhar mais contemporâneo, um olhar que venha para facilitar, por exemplo, na execução desta obra, desse detalhe. Então, eu acredito muito que seja fontes de inspirações para você chegar no seu próprio estilo, aquele estilo que funciona e que as pessoas vão te contratar por gostar e por se identificarem com aquilo. E tem uma coisa interessante, Fernanda, que quando você fala de resgatar um estilo, né, de 50 anos atrás e trazer para cá, a arquitetura funciona mais ou menos como a moda, né? Já observou que a moda vem e vai, os estilos mudam um pouco a roupagem, a estampa, mas, né, a moda que fez sucesso às vezes há 50 anos atrás volta. E a gente vê isso na arquitetura, pedras que foram utilizadas, o tijolinho à vista, que já foi utilizado nas casas de 100 anos atrás, de repente ela volta. Sim. Parece que tudo que o arquiteto toca se transforma. Eu falo que eu sou encantado com a arquitetura. Não parece, às vezes, que essas coisas vão se transformando e o tempo vai passando e a arquitetura que fez moda há 50 anos vem uma nova roupagem e faz beleza nos dias atuais. Sim. E isso é muito interessante por trazer, né, por deixar ali exposto, principalmente, por exemplo, em obras públicas, né, a história daquele lugar, a história daquele edifício. Então, é algo que quando é possível utilizar desses recursos, né, de deixar à mostra ou de trazer algum detalhe que vá contar um pouco daquele lugar, isso atrai e se torna muito interessante a visita, se torna muito interessante a vivência naquele espaço, traz uma visão, um pertencimento muito grande e que isso ao longo do tempo gera aí uma satisfação muito grande para os usuários. Tem uma coisa que você faz nos seus projetos que eu acho muito bacana, que é a mistura de materiais. E nós vamos chamar os comerciais e na volta nós vamos falar sobre essa mistura. Madeira, no meu projeto lá a gente utilizou madeira, metal, pedra, revestimentos diferentes, iluminação. Nós temos aqui dentro do Espaço Clarité, que tem, né, a riqueza de iluminação, isso ajuda muito. E você tem isso nos seus projetos, essa mistura, porque muitas vezes o arquiteto usa um material e acaba jogando esse material como produto principal de uma obra. E eu gosto muito desse detalhe. Nós vamos mostrar, inclusive, aqui dentro do Espaço Clarité, um banheiro ali, enquanto a gente chama os comerciais, eu quero te mostrar, feito com pedras em cima da bancada. Eu não tinha visto nada igual, achei muito interessante. Nós vamos mostrar, e na volta dos comerciais nós vamos mostrar outros projetos dessa brilhante arquiteta Fernanda Amaral. Voltamos já já. Todo projeto começa com uma ideia, mas é a luz que dá vida a ela. Clarité, a luz que transforma o seu projeto. Visite nosso showroom no Espaço Eletropassos. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Doutor, ainda falando sobre o crescimento das redes sociais, da internet, como que a justiça tem lidado com as invasões de conta e fraudes digitais? Hoje é bem complicado, né, a gente falar que tudo é resolvido, porque a cada minuto aparece uma fraude nova, aparece uma tentativa nova de golpe. Recentemente era o golpe do falso advogado, que ainda acontece bastante. Nós advogados sofremos muito com isso, a gente parece que todo dia ganha um processo que nem sabia que ganhou. Mas assim, a justiça ela vem tentando resolver essa forma com investigações, mas o principal no caso de golpe é manter sempre atento
aos canais oficiais. É o principal meio de se evitar a fraude. Lógico que a nossa Polícia Civil, principalmente aqui em Patos, ela vem fazendo um trabalho muito forte em relação aos casos de estelionato, mas ainda assim, a principal indicação que temos hoje, tanto para resguardar nossos clientes quanto as pessoas, é manter-se atento aos canais oficiais. E quando uma pessoa acontece de cair em golpe, principalmente esses de links por WhatsApp, o que a pessoa deve fazer quando já aconteceu, ela já caiu no golpe? Quando você perde o acesso do Instagram, do WhatsApp, de outras redes sociais, o principal é fazer um boletim de ocorrência e, o quanto antes, entrar em contato com essa plataforma, informar ou até mesmo entrar direto com uma ação solicitando que te devolva a titularidade dessa conta. É um processo que exige velocidade, exige rapidez, porque quanto mais tempo seus dados estiverem na posse dos fraudadores, é mais prejuízo tanto para você quanto para os seus familiares ou amigos, né? Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Segurança do trabalho é mais do que garantir regras. É sobre saúde e proteção para empregados e empregadores. E é nesse compromisso que atua a Advice, referência em medicina e engenharia do trabalho. Porque quando uma empresa investe nesse propósito, ela protege o que tem de mais valioso, os colaboradores que fazem tudo acontecer. Com excelência comprovada, a Advice carrega certificados de qualidade ISO 9001, 14001 e 45001, reforçando o compromisso com a gestão de excelência, responsabilidade ambiental e segurança ocupacional. Advice, protegendo vidas, fortalecendo empresas. Você está na 180 Graus, a loja de variedades e preços baixos. Estamos falando do maior estoque de utilidades aqui pertinho de você. E nós trazemos novidades todos os dias. Utensílios domésticos, brinquedos e decorações. Produtos para presentear ou simplesmente facilitar a sua vida. 180 Graus, um mundo de utilidades em meia volta. Pessoal, infelizmente o Brasil está fora da Copa, mas aqui na Eletropassos o jogo continua. E essa semana tem torneira Zagonel, a primeira torneira touchscreen do mercado. Controle de temperatura no touch, é só tocar que você ajusta. Instalação fácil, você mesmo consegue trocar a resistência, além de vir em duas versões, tanto de bancada quanto de parede. Lembrando que para agradar a todos tem 110 e 220. E nas cores preto e branca para combinar com qualquer ambiente. Aqui dentro é só vitória, água quentinha, instalação fácil e o touchscreen que faz toda a diferença. Esse é o produto da semana, vem para cá antes que acabe, assim como o sonho do Hexa. Eletropassos, passa aqui. Motores a diesel são sinônimos de força e resistência. Mas você sabia que a má qualidade do combustível que você abastece pode causar danos à sua bomba injetora, comprometendo a vida útil e a potência do seu motor? A Truck Diesel afirma que o segredo do desempenho está no sistema de injeção. Somos a principal loja homologada da região para o reparo de todo o sistema de injeção eletrônico a diesel de qualquer marca e modelo. Só aqui você encontra máquinas capazes de diagnosticar e reparar de forma rápida e precisa a sua bomba injetora. Peça é essencial para o funcionamento de qualquer motor a diesel. Confie em quem é referência. Truck Diesel, rapidez, tecnologia e força que seu veículo precisa. Fernanda, olha que coisa fantástica, olha que coisa maravilhosa essa mistura de pedra. Sim. Gostou? Ficou uma composição muito bonita e algo que traz muita personalidade para o espaço. Aqui, principalmente, nós estamos falando de um lavabo, né? Algo que é mais utilizado eventualmente, né? Ou um espaço que também é muito pensado para receber pessoas. Então, é importante trazer esse toque de personalidade. O resultado é excepcional. É fantástico, é fantástico. Parte da parede do banheiro também revestido em madeira, um ambiente que é para ser úmido, só porque nesse espaço aqui combina, porque ninguém toma banho aqui, é um espaço decorativo. Isso. Esse é um dos principais pontos que são da arquitetura contemporânea.
que eu vejo muito essa utilização da madeira e a utilização também de painéis. Ao fechar aqui as portas desse lavabo, por exemplo, nós temos algo que fica um plano só. E isso, para utilização do espaço e também para quem enxerga aquele plano, traz um conforto e traz também um espaço muito personalizado. Isso aqui, ó, eu acho incrível. Tem um custo, né, alto para se fazer, porque é feito, né, à mão mesmo, já vi fazer. Ele, além de ser bonito, ele é funcional, né, para dividir ambientes. E aqui a gente mostra 2 espaços. Aqui feito uma divisória em metal, né, que também dá esse aspecto interessante. E é funcional, bacana, né? E assim, foi um espaço muito bem pensado e muito bem equilibrado. Então, tá vendo? Essa mistura tanto do metal, da madeira e a iluminação faz uma composição muito legal e que traz um conforto muito grande. É um espaço gostoso de estar, dá para sentir que ele foi realmente pensado para ser dessa forma. E a questão de revestimento no teto, porque é também outro desafio. Tem que ser montado toda uma estrutura para receber essa madeira. É muito utilizado nos seus projetos? Também coloquei isso lá na minha obra, mas você usa? Sim, até para trazer muito esse efeito. Então, quando alinhado com os profissionais que vão executar, é super possível trazer, né, em determinados tipos de projeto. E também, quando você mostra isso para o cliente, quando, por exemplo, você traz ele num espaço onde foi utilizado e a pessoa consegue sentir como é ter essa possibilidade no projeto, é algo que... enche os olhos, né? Sim. Vamos mostrar para o estúdio. Vamos falar dos mais projetos seus, Fernanda. Voltamos para o programa Papo Franco, hoje conversando com Fernanda Amaral, essa arquiteta aqui de Patos de Minas e região. Hoje os arquitetos atendem também muitas cidades, né, que não são exatamente aquela cidade onde você mora. Dado a facilidade de envio de projeto, existe hoje a arquiteta que é contratada sem sequer conhecer a obra, nem no início, nem nunca? Então, realmente, a tecnologia, né, a internet vem para trazer essa nova era, né, de como projetar, e existe sim a possibilidade de fazer projetos à distância. Projetos à distância, tanto projetar para outra cidade, como também os usuários estarem em outra cidade e projetarem aqui em Patos de Minas, né, te contratarem para fazer algo de propriedade deles aqui. Então, eu até tenho um projeto muito interessante, onde os proprietários moram no exterior e me contratou, né, contratou toda uma equipe para estar executando uma obra deles aqui. Então, com a internet é possível fazer esse tipo de projeto e deixar essas pessoas também acompanhando em tempo real tudo que está acontecendo e tomando as decisões juntos. E você tem clientes dos mais diferentes perfis, mas acompanhar um projeto à distância e você receber, ou você tem que ter muita confiança na equipe que você contratou, porque ali você está envolvendo engenheiro, arquiteto, mestre de obra, pedreiros, servente, eletricista, encanador, enfim. São tantos os profissionais, principalmente se é uma obra, né, de médio e grande porte, que não há talvez uma chance grande de decepção e frustração? Então, eu acredito muito nessa questão que você salientou sobre a confiança. Quando você confia nos profissionais, na equipe que você contratou, e isso é muito importante de alinhar antes mesmo de começar a questão da obra em si, né, da execução em si. Então, quando você tem uma equipe alinhada, né, pessoas que você conhece o trabalho, que você já acompanhou algum resultado, isso se torna mais viável, se torna possível e a pessoa consegue estar tendo a liberdade, né, de estar em outro lugar
e está tudo acontecendo aqui de forma fluida. Fernanda, você já tem no seu perfil aquele tipo de projeto que assim, este eu gosto de fazer? Porque às vezes você, né, principalmente o arquiteto que está já no mercado de trabalho há algum tempo, ele já tem esse perfil mais ou menos decidido. Ele pode até pegar, e tem aqueles que chegam a algum ponto e falam, não, este projeto eu não faço, isso eu não pego. E outros, né, pegam como o Rogério Pino, que a gente já comentou, gosta muito da arquitetura hospitalar, porque ele se identificou, né, com a arquitetura hospitalar, enfim, e é brilhante. Você já tem dentro da sua característica projetos que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer apartamentos, gosto de casa de condomínio, não gosto da área comercial, enfim. Sim, eu tenho uma tendência maior tanto para essa parte comercial, como também para a parte de interiores. É algo que eu sou muito procurada e que acaba... Reforma de interiores. Reforma de interiores e também a questão de decoração, né, de fazer por partes também. Isso é até às vezes as pessoas têm até essa dúvida, né? Mas é possível, por exemplo, tratar de ambientes de formas separadas. E eu acho que aí entra muito a questão de conseguir viver no que já foi feito e ir trazendo assim novas possibilidades de acordo com aquilo que você sentiu naqueles espaços. Então os próximos já vão trazendo mais ainda personalidade. Um amadurecimento, né? Isso. Então é uma possibilidade muito, muito grande, muito vasta e que gera bons resultados. Fernanda, hoje com a tecnologia, a inteligência artificial, essa parte da inteligência artificial vem fazendo de forma incrível. A questão da decoração, você citou aí a questão da decoração, você também faz, ou seja, o ambiente está pronto, mas lá no projeto você pensou qual o tamanho do sofá para aquela sala, o tamanho da estande que vai ser utilizada ali, o tamanho da televisão muitas vezes já vem lá no projeto. E essa animação, muitas vezes tridimensional, faz com que o cliente tenha uma visão clara de como esse ambiente vai ficar, mas depois de pronto, ele não sabe nem aonde encontrar os móveis que foi, né, planejado no projeto anterior. E aí, como funciona o seu trabalho de conseguir trazer para esse ambiente, morando numa cidade do interior, onde você colocou naquele projeto, às vezes, um mobiliário que nem tem aqui? Sim. Isso é um ponto que tem que ser muito bem pensado, né? Então, antes de fazer especificações de mobiliários, né, de detalhamentos, é importante saber se você vai ter aquele fornecedor para te fornecer aquele produto, a questão também do preço, né, daquele item que você escolheu, se está alinhado com o que o seu usuário pretende gastar. E assim você vai filtrando, né, as suas colocações dentro do projeto. Como você vê hoje o desafio da mão de obra? Alguns falam que o pedreiro será a profissão do futuro. Uma mão de obra, né, insubstituível, não é possível se criar uma inteligência artificial e robô o suficiente para substituir, tirar o pedreiro e falar, não, aqui agora eu contratei 5, imagina daqui 50 anos, eu tenho 5 robôs que vão executar essa obra toda, com toda a complexidade de fundação elétrica, hidráulica e tal, principalmente quando você foi contratada para desenvolver o projeto e para acompanhar a obra. Sim, essa questão de mão de obra hoje eu considero um desafio que realmente está ficando cada vez mais complexo. Encontrar profissionais que entregam um bom trabalho, que têm disponibilidade para aquele momento, né? Porque às vezes você já precisa começar a obra de imediato, aquele profissional não tem essa disponibilidade, então vai entrando diversas interferências. Eu tenho percebido isso no meu projeto que você fez, quando você falou, agora eu vou contratar o pedreiro. Aí você começa assim, não, eu quero um cara bom, o projeto ficou incrível, eu quero um melhor pedreiro. Esse pedreiro, você tem que esperar uma fila de 6 meses para você conseguir. Às vezes um cara que é bom para assentar um piso, você tem que esperar, ele tem uma agenda ali, e alguns profissionais, eu tenho primos em Coromandel, que estão contratando o pedreiro
registrando a carteira dele, para ele começar a trabalhar com você, paga toda semana, mas com carteira ele tem que recolher INSS, se você quiser ter aquele profissional contigo. E aí ele tem que construir, terminando, ele tem que começar outro, ele tem que quase que viver daquilo, porque se ele deixar o pedreiro, não, eu vou começar essa obra e eu vou construir essa etapa e depois eu continuo, aquele pedreiro vai e você não consegue puxar ele de volta. Olha que coisa desafiadora. Sim, e o que eu encontro assim como uma possível solução para esse tipo de interferência é contratar marcas, por exemplo, específicas, tipo Eliane. A Eliane Revestimentos hoje, ela traz um leque de materiais incríveis e que estava tendo essa dificuldade, por exemplo, de achar quem executasse isso de forma correta. Então, hoje, a marca, ela conta com uma equipe terceirizada. Então, por exemplo, se você quer fechar com eles a compra do revestimento e a instalação, né? Eles têm essa opção? Eles têm esse suporte, eles dão esse suporte tanto durante a execução da obra, então vem a equipe terceirizada para executar esse serviço e o pós-obra também. Então, alinhado isso com a construtora e com o cliente final, eles entregam uma mão de obra especializada para assentar aquele tipo de revestimento que eles vendem e, consequentemente, isso vai trazer uma qualidade final para a obra e o resultado que o cliente realmente espera daquele produto. Muito bacana, inovador. Sim. Fernanda, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer demais a entrevista que você, né, nos concedeu. Eu te acho uma arquiteta brilhante, né? E fiz questão, quando eu conheci um pouco do seu trabalho, falei, não, nós vamos fazer, nós já fizemos 2 projetos. Durante todo esse programa, nós mostramos um pouco do meu projeto, mas também, eu falo do meu, mas foi o seu projeto, né? A minha obra, o meu projeto é seu. Nós mostramos aqui durante a apresentação, além de outros projetos feitos por você. Desejo todo sucesso, você de fato tem uma visão, tem essa calma, isso ajuda demais quando o cliente é acelerado, foi calma, precisa repensar esse ponto, vamos por aqui. Ouve muito, eu acho isso bacana, fala assim, não, isso aqui não dá certo. E traz opções, porque o meu espaço era um espaço que eu queria algo realmente diferente, eu fiz para morar, o outro apartamento eu fiz para alugar, mas também quero trazer uma ideia diferente para ele, e a questão de otimizar quantas vezes nós mudamos nesse projeto, né? Falei assim, Fernando, isso aqui não cabe, não, aqui a gente tem que pensar de uma outra forma. E aí, isso é interessante porque às vezes o cliente tem uma noção do que quer, mas às vezes ele não tem ideia nem por onde começar. Sim. E aí o arquiteto, né, é fundamental. Sim. Obrigado pela entrevista e desejo todo sucesso. Muito obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade. Foi muito bom esse nosso bate-papo, foi muito engrandecedor e eu fico à disposição, né, como foi feito no seu projeto, em outros. A arquitetura está aí para agregar, para trazer soluções, para alinhar esse trabalho conjunto e foi muito bom. Sempre um prazer estar falando sobre arquitetura e sobre toda essa questão que envolve o nosso espaço e o nosso pertencimento. É isso aí. Chegamos ao final de mais um Papo Franco aqui pela NTV. Eu agradeço a todos pela audiência. Voltamos na próxima quinta-feira. Fiquem todos com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. O Melhor do Seu Bairro veio aqui hoje na Scala Calçados para contar um pouquinho do trabalho desse grupo que é patense, mas quase não está presente em Minas. Mas há um diferencial muito grande do atendimento, mas antes eu queria que você me falasse como o grupo nasceu e como o empreendedorismo fez com que esse grupo saiu daqui de Patos e chegasse a mais de 130 lojas espalhadas pelo país. Isso mesmo, nós começamos a nossa história em 2008, né? Em 2008, primeira loja em Patos de Minas
foi a primeira loja de Patos de Minas, né? Que o nosso grupo, o Grupo Tavares, ele é forte mesmo na Bahia, em Alagoas, né, nos outros estados. Hoje são mais de 130 lojas do Grupo Tavares hoje no Brasil. O CEO do grupo é patense e nós estamos agora com mais de 15 anos no comércio. E a minha história mesmo começou em 2011, onde eu tive a oportunidade justamente com o senhor Almar, que tem uma gratidão imensa. Ele me inseriu no varejo, né, no comércio. Um grupo familiar e tudo deu início a isso, né? E foi fortalecendo de acordo com o tempo. Hoje tem mais de 30 anos que o grupo prospera no Brasil, né? Um dos maiores grupos varejistas hoje no Brasil. Todas as lojas, calçados e acessórios. Nosso propósito sempre foi criar uma experiência diferente com o nosso cliente, desde o nosso crediário próprio nas lojas, né, a facilidade de pagamento e até mesmo a experiência de você tocar no calçado, você ter a oportunidade de estar experimentando o calçado pessoalmente na loja. Paulinho, sem entregar a idade, quantos anos de comércio? Dácio, 36 anos, com muito orgulho. Você viu essa transição, né, da venda, né, física, do cliente de porta, para o surgimento do cliente que consome, né, pela internet. Hoje, a importância do vendedor se faz ainda, né, mais presente ou não mudou muita coisa? Qual que é a sua opinião sobre o novo perfil do cliente para você que é vendedor tão experiente? Dácio, mudou bastante, só com certeza a internet, né, venda online, com certeza mudou muito, mas eu prezo muito o atendimento físico, a abordagem. E aí a importância de pegar na mão. Com certeza, atendimento primordial, né? Pegar na mão e calçado no pé. Com certeza. Esse é o foco, né, o que a gente almeja sempre. Diogo, qual é o grande diferencial da loja Scala aqui em Patos de Minas? O grande diferencial nosso é o poder de compra do grupo, né? Porque nós fazemos todos unificados e nós conseguimos repassar esse diferencial para o nosso cliente, para a gente ter um poder de compra melhor, automaticamente repassa esse desconto diretamente para o cliente, né? Um preço mais acessível. Participamos das feiras de lançamento, né? A nível Brasil, a gente antecipa as coleções em todas as lojas. Então esse também é um dos nossos diferenciais. Obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho do grupo. O nosso grupo está aí cada vez mais forte e hoje também em Patos de Minas, né? É isso aí. Obrigado. Eu agradeço. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. A apresentação Dácio Franco. O oferecimento CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Há mais de uma década contando histórias, a Essencial Noivos percebeu que existem momentos que não voltam. Como o sim no altar, a primeira valsa, o abraço antes da formatura. E em todos eles, existe um detalhe que eterniza o instante. O que você veste quando vive o inesquecível. A Essencial Noivos não aluga apenas ternos. Ela veste sonhos. Porque quando o dia é único, o traje precisa ser essencial. De volta ao consultório da doutora Paula Amélia, hoje nós vamos falar de tratamento ortodôntico para evitar ou para prevenir ou para tratar, porque existe uma forma de prevenção também, crianças com classe 2 e 3. Nós vamos entender o que é classe 2 e 3, porque no programa anterior nós falamos desse mesmo tratamento ortodôntico para pacientes adultos que são encaminhados para cirurgia ortognática. Como essas crianças podem ser diagnosticadas e tratadas a tempo, ou seja, na hora certa. Existe uma janela de crescimento muito importante que a gente tem que respeitar na criança, né? A criança ela começa a se desenvolver de uma forma mais intensa a face por volta dos 5 anos, onde eu já começo, né, a mandíbula e a maxila começam a crescer para acomodar os novos dentes que estão chegando. Então existe uma janela muito importante de crescimento que a gente coloca aí, né, dos 5 até os 12 anos, é uma fase muito boa para a gente trabalhar com a criança. Porque assim, às vezes o pai fica com dó, a criança é muito nova, vai ficar de aparelho a vida inteira. É preciso entender o seguinte, essa janela de crescimento ela existe, perdeu.
Depois eu não adianta eu lamentar lá na frente, entende? Assim, ó, paciente de 15 anos, uma menina que às vezes menstruou com 12, aos 15 ela já não está crescendo mais. Então, normalmente após a menstruação, nós vamos encontrar um crescimento mais acentuado de 1 a 2 anos após a menstruação, depois disso isso para. O pico puberal, ele varia muito de pessoa para pessoa, né? Que é o pico de crescimento máximo ali. Vai ter criança que vai menstruar com 9, vai ter criança que vai menstruar com 12, com 15, vai ter menino que vai passar pela puberdade, a troca de voz, o aparecimento dos pelos, né? Por volta de 12, outros vão passar por 14, outros vão passar por 16, né? Por isso que é importante o profissional acompanhar e saber, eu tenho essa janela para trabalhar enquanto o paciente está crescendo. Você pega uma criança que a família toda é roncadora, que às vezes já tem pais ou avós usando CPAP, é uma criança que eu preciso ter uma atenção, a genética está me contando. Então assim, se a gente tem a janela de crescimento para corrigir, é muito importante que os pais olhem para isso, né? A prevenção, ela é a nossa principal ferramenta para trabalhar. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta.